Olá, estamos aqui com mais uma entrevista, mais uma conversa. O nosso canal e as mídias que divulgam esses materiais, como Contrapoder, Revista Movimento e outras mídias da esquerda, têm o objetivo aí de aprofundar os debates, apresentar temas fundamentais aí, tanto do pensamento crítico da esquerda, da sociedade como um todo, né? E hoje, para nós, é um dia muito especial que nós temos aqui um gigante, que é o Michel Louvi. Michel Louvi, ele é sociólogo e filósofo franco-brasileiro, pesquisador do pensamento marxista, diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica na França e autor de várias obras, né? Tanto que quando estava preparando o material aqui, se fosse citar as obras do professor, nós gastaríamos um bom tempo aqui, mas são obras traduzidas em diversas línguas e que abordam diversos assuntos fundamentais, né? O Michel é, sem exagero nenhum, um dos grandes pensadores, é um dos gigantes do pensamento marxista e que tem contribuições fundamentais para a luta socialista. Então, é mais do que especial nessa conexão Brasil-França aqui hoje, poder fazer essa conversa com o professor. Eu vou começar aqui já fazendo uma pergunta aqui para abrir esse nosso debate, essa nossa entrevista. Professor Lovi, como que você analisa essa crise atual, que é uma crise econômica, política, social, ambiental, é uma área que você tem uma contribuição muito fundamental. Como que você entende esse momento que nós estamos vivendo? E agradeço já aqui de antemão você ter aceito o nosso convite. Então, obrigado por me convidar e dar a oportunidade para esse diálogo com vocês. Veja, nós vivemos, no fundo, numa crise de civilização, né? É uma crise da civilização capitalista industrial moderna, que tem aspectos econômicos, sociais, sanitários, né? Nós estamos vivendo uma crise sanitária com a epidemia, né? Que também é parte desse contexto geral, e, obviamente, uma crise ecológica, né? Tudo são aspectos de uma crise civilizatória, né? Quer dizer, a civilização capitalista industrial ocidental moderna está mostrando o seu caráter, digamos, de necropolítica, né? Levando milhões de pessoas à morte, né? E de ecocídio, né? Porque vai levando rapidamente à destruição do nosso meio ambiente natural. Então, essa a conjuntura que estamos, a conjuntura crítica, né? Em todos os sentidos da palavra. Perfeito, professor. Realmente é uma crise muito grave e você tem uma contribuição muito importante, são várias, né? São várias áreas, o seu trabalho é um trabalho muito complexo, muito profundo, mas eu quero destacar aqui, para dialogar com quem nos assiste, a questão do ecossocialismo, né? Queria que você apresentasse para nós aqui o que é o ecossocialismo, qual a centralidade dele, para que as pessoas entendam, né, o quão importante é a luta ecossocialista na atualidade. Bem, então, eu estou profundamente convencido que a questão ecológica, a questão da crise ecológica, a questão da mudança climática, a questão da catástrofe ecológica que está se perfilando, não daqui a um século, mas as próximas décadas, é a questão política e social do século XXI. Questão número um. Questão número um, né? Então, em função disso, nós achamos que o socialismo tem que fazer uma virada ecológica, né? Quer dizer, um socialismo que não for ecológico não está à altura dos desafios do século XXI. Um marxismo que não incorpora a questão ecológica está atrasado, né? O marxismo tem que evoluir, né? Tem que incorporar os desafios da nossa época, como Marx fez com os desafios da época dele, né? Bom, então, nós acreditamos que o socialismo tem que ser ecológico. E nós acreditamos também que a ecologia tem que ser socialista, porque uma ecologia que faz média com o capitalismo, com a economia de mercado, entre aspas, não serve, né? É incapaz de enfrentar o problema. Porque o problema, isto é, a catástrofe ecológica, que já começou, de certa maneira, né? Nós vemos já os primeiros sinais, né? É resultado da lógica implacável do sistema capitalista, né? Uma lógica de
expansão ilimitada, acumulação ilimitada, produtivismo, consumismo, levando inevitavelmente, necessariamente, à ruptura dos equilíbrios ecológicos e, concretamente, à mudança climática. Então, a mudança climática é o produto do capitalismo, vamos dizer isso com todas as letras, né? Bom, o Papa Francisco diz também a mesma coisa, é o atual sistema econômico baseado na maximização do lucro que está levando à destruição do meio ambiente, né? Bom, só não usa a palavra capitalismo porque ele não é marxista, mas está dito aí com todas as letras, né? Bom, então, a ecologia, infelizmente dominante nos partidos verdes, que faz média com o mercado, com o capitalismo e tal, está superada, né? Não está à altura do desafio. Então, nós precisamos juntar um socialismo revolucionário, né? Anticapitalista, né? E a ecologia, né? Os dois. Então, essa unidade dialética é o ecossocialismo. O ecossocialismo que é, ao mesmo tempo, uma teoria, uma reflexão, né? Sobre o que é a crise ecológica, por que o capitalismo é responsável, e sobre a alternativa, naturalmente. Então, é um projeto alternativo, um projeto de sociedade, um projeto econômico, mas é mais do que isso, é um projeto de civilização, uma nova civilização, uma civilização de solidariedade, de dignidade humana, né? de democracia coletiva e de respeito pela mãe terra, né? Isso é fundamental, respeito pelo meio ambiente, pela natureza, né? Então, o ecossocialismo é um projeto de civilização, de uma nova civilização, né? Então, é uma mudança profunda, uma mudança radical, uma mudança revolucionária, né? Que está colocada pelo ecossocialismo. Mas, ao mesmo tempo, o ecossocialismo é uma estratégia de luta aqui e agora, né? Nós vamos esperar o ecossocialismo cair do céu, né? Nós temos que começar a luta pelo ecossocialismo aqui e agora, né? Com coisas concretas, né? Às vezes coisas humildes, né? Mas imediatas, concretas. Por exemplo, né? Impedir que a Amazônia seja queimada, né? Acabar com os incêndios na Amazônia, uma coisa muito concreta, né? Não é ainda a revolução socialista, é só acabar com os incêndios. É fundamental isso, né? Do ponto de vista ecológico, né? Para o Brasil e para toda a humanidade, porque a Amazônia é fundamental para o conjunto da humanidade, que é o último grande poço de carbono, que ainda absorve um pouco o gás carbônico que está na atmosfera e que leva ao aquecimento global e à mudança climática. Bom, então, outro exemplo, né, nos Estados Unidos, os indígenas conseguiram, com o apoio dos ecologistas, a impedir a construção de um oleoduto que seria uma catástrofe ecológica terrível, porque ele trazia o petróleo mais sujo do planeta, que vem do Canadá, para distribuir nos Estados Unidos. Enfim, um desastre. Os indígenas conseguiram parar um oleoduto. Não é uma revolução, não é o socialismo ainda, mas é uma coisa concreta, né? Então, esses passos concretos são fundamentais, né? Eles são primeiros, né, elementos num processo, né, em que as pessoas vão tomando consciência ecológica, consciência anticapitalista, que as pessoas entendem que atrás desse oleoduto, atrás dos incêndios na Amazônia, o que está? Está o sistema capitalista, né? Então, essas lutas trazem consciência ecológica, consciência anticapitalista, trazem auto-organização, né? Aqueles que estão na luta entendem que é só se organizando que eles conseguem alguma coisa, conseguem alguma vitória, né? E consciência de que quem luta pode ganhar, né? Quem luta pode. Quem não luta, né? Quem luta pode perder. Pode perder. Quem não luta já perdeu, né? Então, essa é uma lição fundamental. Então, nós, ecossocialistas, nossa ideia é construir uma estratégia de convergência das lutas sociais e das lutas ecológicas, né? Desenvolver lutas que sejam socioecológicas, né? Por exemplo, ao lutar contra os incêndios na Amazônia, a gente está lutando também pelos direitos das comunidades indígenas, do sem terra, do povo que vive da extração, enfim, da extração das árvores, não é? De forma natural, né? Enfim, as comunidades que vivem
na floresta, em harmonia com a floresta, né? Em simbiose com a floresta. Perfeito, Então, é uma perfeito, luta que professor. é social e ecológica ao mesmo tempo. Não, professor, olha que excelente intervenção. Nós temos, então, vamos dizer assim, um ambientalismo do status quo, que, na verdade, ele vai aprofundar a crise ambiental, né, de ordem liberal, do capital, e dentro da esquerda tem uma resistência, você destacou dois pontos. O ecossocialismo, ele tem um profundo impacto programático, né, teórico, inclusive, nas concepções, mas é essencialmente prático, porque ele muda a forma das organizações e como as organizações se colocam, né? E a gente tem que entender que é em qualquer espaço, seja ele urbano, seja ele rural, seja floresta, é uma concepção de totalidade. Eu queria que você comentasse, para a gente fechar esse ponto, sobre essa resistência. Você até já citou rapidamente, né, de uma esquerda mais apegada ao pensamento industrial, porque não é apenas uma questão de programa também, é de poder e de organização, né? Como que você enxerga isso, professor? Sim, é verdade que a esquerda, as correntes dominantes na esquerda no século XX, a social-democracia por um lado e a forma stalinista, digamos, do comunismo por outro, tinham uma visão profundamente produtivista, né? Eles acharam que desenvolver as forças produtivas é a solução de todos os problemas, né? Então, mais produção, mais indústria, mais expansão, né? Competiam com os países capitalistas para ver quem aumenta o PIB mais rapidamente. Enfim, entravam nessa lógica do produtivismo e do consumismo que vão juntos, né? Então, isso ficou muito enraizado, né? E nos países do Sul, como o Brasil, etc., é a ideia do desenvolvimento, quer dizer, desenvolver as forças produtivas, industrializar, construir, extrair mais petróleo, mais carvão, enfim. Então, essa ideologia muito enraizada na esquerda, né? Então, para fazer essa virada ecológica, para entender que a questão ecológica é fundamental e para reorientar a sua estratégia, não é fácil para a esquerda, né? Não é fácil para a esquerda, inclusive para muitos marxistas que continuam com esquemas do século passado, se não do retrasado. Enfim, então, para nós, como ecossocialistas, uma de nossas tarefas é discutir, né, pacientemente com nossos companheiros da esquerda, né, para convencê-los de que não é possível, no século XXI, fazer de conta que a crise ecológica não existe. Não é possível, como fazem outros, achar que a ecologia é o ponto número 52 do nosso programa, que tem 52 pontos, o número 52 é a ecologia lá embaixo. Não, não é assim. Temos que mudar toda a nossa visão do que é o capitalismo. O capitalismo não é só a exploração do trabalhador, ela é a destruição do meio ambiente, portanto, das condições de vida para a humanidade. Isso é coisa fundamental, né? Então, o ecossocialismo muda a compreensão do que é o capitalismo, do que é o socialismo. O socialismo não é desenvolvimento das forças produtivas, não é mais produção, mais... Não é isso, é outra coisa, né? É uma outra civilização, né? Com outros valores. Bom, então, é uma conversa difícil, né? Mas temos que levar ela pacientemente, discutindo com nossos companheiros da esquerda para convencê-los que está na hora, né? Está mais do que na hora, né? É em cima da hora, para eles se darem conta que a ecologia tem que estar no coração da nossa reflexão, da nossa teoria, da nossa prática. Perfeito, professor. Olha, são colocações muito concretas e com certeza é o desafio que nós assumimos aí e vamos aí, né, muito inspirados pelo seu trabalho, né, pela sua contribuição. Vamos aprofundar esse debate e esse embate também, porque é um embate. Eu quero dar sequência, infelizmente, nosso tempo aqui é curto. Eu vou introduzir agora um assunto que você tem um estudo muito grande, né? Vou ler aqui um trecho aqui, né, que você vai reconhecer e a gente vai entrar num assunto muito importante. O sapato. Em 1919, a revolucionária Rosa Luxemburgo foi assassinada em Berlim. Ela foi arrebentada a coronhadas e fuzil pelos assassinos e depois jogada nas águas de um canal. No caminho, perdeu um sapato. Alguém recolheu esse sapato, jogado na lama. Rosa queria um mundo onde a justiça não fosse sacrificada em nome da liberdade e nem a liberdade sacrificada em nome da justiça. Todos os dias, alguém recolhe essa bandeira, jogada no barro como um sapato. Esse é o trecho dos Filhos dos Dias, né, do Eduardo Galeano, falando da Rosa Luxemburgo.
E eu quero introduzir exatamente esse debate. Qual a importância hoje, na atualidade, do exemplo e das obras e do pensamento de Rosa Luxemburgo? Então, se eu me permito uma pequena introdução pessoal, eu descobri Rosa Luxemburgo quando eu era adolescente no Brasil, né? E me apaixonei, né? Uma das grandes paixões da minha vida é Rosa Luxemburgo, né? A figura dela, heróica, o seu sacrifício, mas, sobretudo, o seu pensamento, né? O seu pensamento que representa a versão mais radical do internacionalismo socialista, a versão mais revolucionária de um socialismo democrático e a versão mais democrática do que seria um comunismo da nossa época, né? Então, tudo isso é que representa Rosa Luxemburgo, né? Então, ela teve essa profunda compreensão da solidariedade essencial entre o socialismo e a liberdade, né? Não pode existir liberdade autêntica sem o socialismo, não pode existir socialismo verdadeiro sem liberdade, sem as liberdades democráticas, liberdade de expressão, de organização, né? Tudo isso está nos escritos de Rosa Luxemburgo. Portanto, eu acho que um socialismo ou um comunismo do século XXI tem que se inspirar em Rosa Luxemburgo. Claro, ela não tem todas as respostas, né? A ecologia não era um problema da época dela, né? Então, não é que temos todas as respostas de Rosa Luxemburgo, mas ela é um ponto de partida absolutamente indispensável para a gente pensar como articular, né? Por exemplo, a luta pelas reformas, que é necessária, com a luta revolucionária, né? Que não são contraditórias. Como articular a luta espontânea dos trabalhadores, né? Com a organização política, né? As duas são necessárias. E, sobretudo, uma ideia de Rosa Luxemburgo, que eu acho fundamental, que é que a consciência de classe se desenvolve, sobretudo, pela experiência prática de luta das próprias trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Quer dizer, não é tanto ouvindo discursos, né, que vai se desenvolver a consciência de classe, é através da experiência prática de luta, de organização, de enfrentamento, que a massa, né, popular, as trabalhadoras, os trabalhadores, os oprimidos, os explorados, no Brasil, as mulheres, os negros, os indígenas, né, vão tomar consciência, né, dos seus interesses, de sua oposição com o sistema capitalista, etc. Então, são muitas ideias, né? A Rosa Luxemburgo é um arsenal, né? É um arsenal de armas para a gente pensar e para lutar pela transformação do mundo. Muito bom, professor. Realmente é uma contribuição muito importante. Nós temos que resgatar, nós temos que estimular o debate, a leitura, não só das obras da Rosa, mas o conjunto aí dos lutadores e lutadoras aí que não só dedicaram a sua vida, e muitos perderam a sua vida, como a Rosa, pela luta, mas deixaram uma contribuição teórica fenomenal. Eu quero agora dar uma entrada aqui num assunto mais do Brasil. Nós estamos enfrentando um governo de extrema-direita, o governo Jair Bolsonaro. Há várias formas de entender esse fenômeno de como Bolsonaro ascendeu, como Bolsonaro chegou à presidência da República. Eu prefiro ver isso como um processo histórico. Eu entendo que o Bolsonaro, né, essa ascensão da extrema-direita, ela é fruto de um processo histórico que a gente precisa entender corretamente esse processo histórico, dar uma dissecada nele para entender quais foram os erros e quais foram as características da sociedade brasileira baseado no genocídio, na segregação, que são marcas históricas do Brasil, que levam a uma figura que, na verdade, é uma espécie de não acerto de contas com o passado recente autoritário e com o passado longínquo, autoritário e extremamente violento do Brasil. Dito isso, professor, eu queria ver qual que é a sua leitura sobre essa ascensão da extrema-direita, do Bolsonaro, como que você enxerga essa questão que nós enfrentamos hoje num processo histórico e quais são as consequências, na sua visão, para o futuro da nossa luta de trabalhadores e trabalhadoras numa conjuntura que mudou muito? Bem, em primeiro lugar, o fenômeno, o ascenso da extrema-direita, do neofascismo, eu diria, não é só no Brasil, é um fenômeno mundial, né? Várias formas, em vários países. Só para citar alguns exemplos, Donald Trump, nos Estados Unidos, né? O fulano chamado Modi, na Índia, que é um dos maiores países do mundo, né?
etc., né? O Japão, enfim, há uma série de países em que temos governos de extrema-direita, neofascistas, né? E o Brasil, obviamente. Né? E, claro, isso tudo são fenômenos da crise do sistema capitalista. Né? Da crise do sistema toma essas formas teratológicas, formas monstruosas. No caso do Brasil, claro, há aspectos específicos que têm a ver com a história do Brasil, como você mencionou, que é uma história de colonização, genocídio dos indígenas, escravidão, né? De domínio das elites oligárquicas durante séculos, né? E, mais recentemente, a história da ditadura militar no Brasil, com a tortura, os assassinatos, etc. Ditadura da qual Jair Bolsonaro é um fruto tardio, né, se quiser. Né? Bem, isso é fundamental. Né? Essa história violenta, né, da opressão no Brasil é fundamental. Agora, mas em termos conjunturais, eu acho que houve vários aspectos. Para mim é difícil explicar, hein? Francamente, eu até agora não tenho uma explicação. Vocês que vivem no Brasil têm melhores condições de explicar esse fenômeno monstruoso. Né? Tem a ver com erros da esquerda, evidentemente, do PT, que não foi capaz de organizar, conscientizar a base popular, né? E que se contentou de governar com compromissos com a oligarquia financeira, com o agronegócio, etc. Mas isso também não é suficiente para explicar. Né? Tem, naturalmente, o problema da corrupção, né? Também o PT tem certa culpa aí nesse assunto, mas, claro, o negócio da corrupção foi utilizado de maneira demagógica pela extrema-direita, né? Pelo Bolsonaro, porque, obviamente, não é o PT que tem o monopólio da corrupção. Né? E o próprio Bolsonaro, inclusive a família dele, está metida até o pescoço em assuntos de corrupção. Então, foi demagogia. E, por outro lado, as igrejas neopentecostais tiveram um papel muito nocivo, né? Agitando temas reacionários, entre os quais a homofobia, né? O ódio aos homossexuais, às lésbicas, etc. Coisa que sempre existiu na cultura brasileira. A cultura brasileira sempre foi muito homofóbica, mas nunca foi assunto político. Nunca foi na história do Brasil, no século. Né? Ninguém utilizou como bandeira a luta contra os gays. Né? Bolsonaro foi o primeiro, né? Tem esse título glorioso, o primeiro a transformar a homofobia em bandeira política, e deu certo, infelizmente deu certo. Né? Então, isso tudo é muito preocupante. E, bem, sem falar agora do que aconteceu com ele no governo, os desastres que se sucederam, a crise com a epidemia, a gripezinha, como ele disse. Né? Bom, tudo isso cria uma conjuntura dramática, né, no Brasil, e cria também uma oportunidade para que a esquerda consiga dar a volta por cima. Né? Bom, e, pessoalmente, eu acho que o Partido Socialista e Liberdade pode ter um papel muito importante nesse processo de rearmar a esquerda para enfrentar esse inimigo neofascista. Né? Esse é o caráter, é um inimigo neofascista. Bem, eu acho que Bolsonaro tinha intenções de estabelecer uma ditadura. Né? O projeto dele era um novo AI-5. Né? Os filhos disseram isso explicitamente. Né? Bom, o que atrapalhou ele foi a derrota do Trump, que era o inspirador, o patrão, né? Enfim, como é que se diz na máfia? O chefe, né? O chefe da Poderoso máfia, chefão. o chefão da máfia. Bom, caiu Trump, isso enfraqueceu, né, o Bolsonaro, sem dúvidas. Né? Projeto, pelo menos o projeto ditatorial. Mas o Bolsonaro conta com o apoio da oligarquia brasileira, financeira, do agronegócio, da indústria e tal. Né? Não é que eles são muito entusiastas, eles acham que ele é realmente um cara meio estúpido, irresponsável e tal, mas enquanto que ele leva a política neoliberal do Guedes, tudo bem, né? O resto são detalhes. Então, a oligarquia apoia o Bolsonaro e a classe política corrupta, fisiológica, que domina a Assembleia, o Senado, pronto, também faz média com o Bolsonaro. Então, ele tem uma certa garantia de que vai se manter no poder. Mas enfraquecido, perdeu
boa parte do seu apoio. Agora, falta à esquerda criar uma mobilização, né, que até agora não conseguiu, né? E, nesse processo, precisamos de uma unidade, né, uma frente única de todas as forças de esquerda, mas precisamos também de forças que sejam capazes de apontar para uma alternativa anticapitalista, né? Então, esse que seria o papel do socialismo e liberdade. Perfeito, professor. Adendando essa questão, o Bolsonaro também ele foi um produto que, fruto também de uma subestimação de parte da esquerda brasileira, que não imaginava que ascenderia à presidência da República, né? Assim como tem setores da esquerda brasileira, e não só da esquerda, mas dos liberais e outros, que não imaginam a possibilidade de um golpe, sendo que um golpe foi planejado e não deu certo já pelo Bolsonaro. O projeto dele é golpista. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque isso revela um problema de leitura, de capacidade de entendimento, não só do Brasil, mas da realidade internacional. Como se a democracia fosse um fim em si, intocável, sendo que ela não é uma democracia, né? Nós não vivemos uma democracia. Eu queria que você comentasse isso, porque esse apego à forma democrática, liberal burguesa, que também é excludente, também é genocida, né? Também tem um extermínio da juventude pobre, negra e periférica, não só no Brasil, mas em todo o mundo, leva a erros graves de imaginar que nós não podemos ter uma ruptura no Brasil e se apegar a formas de defesa do status quo, quando justamente o que você disse, nós temos que buscar um caminho de lutar contra o neofascismo bolsonarista, mas de apontar uma mudança de fato, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa questão para nós. Sim. Então, é verdade que a esquerda, não só no Brasil, mas internacionalmente, subestimou esse fenômeno do neofascismo, da extrema-direita, né? Não levou a sério essa possibilidade. Então, boa parte ficamos desarmados, né, para enfrentar esse processo. Claro, o neofascismo não é o fascismo dos anos 30, né? Então, isso também foi uma ilusão. A esquerda disse, não, mas esse pessoal não é nem Hitler nem Mussolini, não tem bandos armados e tal, fácil. Tal. Não, claro, a forma é diferente, né? Mas isso não impede que seja uma ameaça neofascista, né? Uma ameaça à democracia que é muito séria. Agora, o que a gente precisa entender também é que o capitalismo não tem nenhuma afinidade particular com a democracia. O capitalismo pode utilizar a democracia como pode se servir da ditadura militar, como pode se servir de um regime fascista, né? Qualquer coisa, desde que garanta a acumulação do capital e o máximo do lucro, né? Então, isso de achar que o capitalismo leva necessariamente à democracia é uma ilusão, né? Então, não, pelo contrário, quer dizer, a história do capitalismo mostra que recorrentemente as classes dominantes utilizam do fascismo, do neofascismo, da ditadura, dos golpes para garantir os seus interesses, né? E não só nos anos 30, né, do fascismo clássico, mas nos últimos anos também. E aqui na América Latina nós vimos uma sucessão de golpes, né? Em Honduras, no Paraguai, no Brasil, né, com o golpe contra Dilma, etc., né? E o golpe que o próprio Bolsonaro tinha planejado, como você disse, mas não conseguiu, né? Então, isso faz parte do sistema capitalista também. Por isso é que nós precisamos, ao mesmo tempo que construímos uma ampla frente de esquerda de todas as forças do movimento dos trabalhadores contra o neofascismo, nós precisamos colocar para a nossa classe a perspectiva de uma mudança radical, para acabar com as raízes das ditaduras e do fascismo, que é o próprio sistema capitalista. Perfeito, professor. Nós estamos já, infelizmente, né? A conversa aqui está muito boa, mas infelizmente estamos caminhando aqui para o final. O professor tem uma agenda aí muito pesada. Nós já agradecemos aqui de antemão, né? Eu convido quem nos assiste a pesquisar aí, nós colocaremos links depois sobre as obras, né? Palestras e vídeos do professor Pchalovi, que eu repito, é um gigante do pensamento crítico da esquerda, né? E eu queria, para fechar aqui, já agradecendo muito mesmo o fato do professor ter aceito nosso convite, pedir para que o professor Michel deixasse uma mensagem, sobretudo para a juventude que nos assiste, nos acompanha nesse momento, uma mensagem, nesse momento tão difícil em escala global. Qual que seria a sua mensagem para a juventude hoje, professor Michel? Então, eu acho que a nossa grande esperança
para o futuro está na juventude, né? A juventude é a força que pode mudar as coisas radicalmente. Existe uma jovem na Europa, que vocês todos conhecem, que é a Greta Thunberg, que tem 16 anos só, e que tem tomado belas iniciativas, né, sobre a questão ecológica, criticando, né, a inércia dos governos, né, denunciando a sua capitulação diante dos interesses capitalistas e chamando a juventude a se revoltar, a se organizar, a lutar, a fazer greve, né? E houve uma greve pelo clima no mundo inteiro, com milhões de jovens. Então, isso é uma grande esperança, né? Então, eu acho que realmente o que nós podemos esperar é que a juventude vai tomar essa bandeira, né? Vai tomar esse sapato da Rosa Luxemburgo, né? Para levar a uma mudança, porque essa que é a nossa grande esperança. Então, a mensagem minha para a juventude é que se tomem de indignação, porque a indignação é o começo de tudo, né? Tomem de indignação e que se organizem para lutar. É isso. Perfeito, professor. Agradecemos muito, agradecemos também a todas e todos aí que acompanharam, né, essa conversa. É uma conversa muito especial. É muito importante o papel do professor Michel na história, né, das lutas e da esquerda brasileira e mundial, inclusive, né, tem um papel internacional. Então, agradecemos todos aí. E um forte abraço, professor. Muito obrigado. Um abraço para vocês.